Quando a gente fala de comunicação, Leandro, a gente vai observar o seguinte: eu, Thiago, com as soluções que eu proponho, eu sou o meu primeiro cliente e eu espero me atender bem. Por quê? Porque o fato de estar aqui conversando contigo exige de mim, obviamente, o uso de várias técnicas de comunicação e de uma comunicação clara, não só para ti, mas para todos os telespectadores que estão nos assistindo. Mas observe que nós somos humanos, somos falhos, carregamos uma infinidade de emoções. E se você não está bem com a sua emoção, que é o que a gente fala da inteligência emocional, do letramento emocional, se você não consegue discernir as suas emoções, você não vai conseguir entregar bem a sua essência para as pessoas. Então, é muito além quando você olha o público todo no mundo, o medo de falar em público só perde para o medo da morte. Muitas vezes, em algumas pesquisas, ele é tido como o maior medo da humanidade, que é o medo de falar em público. Por quê? Porque a gente tem medo de ser julgado. A gente imagina que as pessoas vão censurar a gente por conta de você estar falando o que você acredita, desenvolvendo um raciocínio, conceituando alguma coisa. Então, esse medo ele acaba destroçando, digamos assim, a palavra é pesada, mas é exatamente destroçando a nossa capacidade de existir. Porque você se trava, você se impede de fazer novas conexões, você não consegue abrir portas. Eu tenho uma máxima na comunicação que eu sempre digo: a comunicação ela abre portas que muitos nem sabem que existem. Então, quando você começa a se comunicar, a gente começa a se conectar. Foi assim na Globo, foi assim que eu fui convidado para estar aqui com vocês. E isso é importante, porque no momento que você comunica, você traz à existência a sua essência, e as pessoas se conectam com a sua essência, e a partir daí as portas que você nem esperava que fossem serem abertas, elas continuam sendo abertas para você. E isso é muito salutar quando você olha a comunicação, para além do que ela pode te fazer em termos de ganhar dinheiro, em termos de ocupar novos cargos, em termos de ser reconhecido. Tem a necessidade existencial. Tem um livro que eu estou escrevendo, que é o livro Comunicação, Necessidade Primitiva Existencial. Primitiva, porque fica à vontade se você quiser fazer alguma intervenção. Estou só de aluno aqui. Primitiva, porque... Agora sim, rapidinho. Aproveitar que já chegou aqui, eu posso comer? Pode, fica à vontade, jogue. E você quando quiser Daqui também, é só... Tá bom. Quando eu falo necessidade primitiva, e eu digo que remonta aos nossos ancestrais. Antigamente, quando nossos ancestrais formavam os bandos, era na base do grito. Uau, aquele gritão que você dava, você representava autoridade, você representava força, você representava resistência, e os mais fracos se associavam a você pela sua força de grito, porque você representava força. Era assim que a gente se comunicava. E uma outra coisa muito interessante sobre o grito é quando você para se perceber no nascimento de um bebê. Nascimento de um bebê, aí vai um salve para Manu e Naomi, que está na barriga, deve estar escutando o pai agora, está com 7 meses de gravidez. Manu vai ser Manu gêmea? é minha esposa, Manuela, eu chamo de Manu, sim, minha sim. esposa. E Naomi é a bebezinha que está na barriga. Daqui a uns 2, 3 meses está chegando junto com a gente. Vou aproveitar também e mandar um beijo pra Mayara, que é minha esposa, e pra Maitê, que tá na barriga também. Maravilha. Meus Quantos amores, meses? 4 meses glória. 4 meses e uma semana desse domingo. A minha está mais perto para Tá chegar, mais mas próximo, tá mais próximo. que venham com saúde e que tragam paz. Daqui a pouco eu dou um outro salve para a família, para o outro lado da família também que está na expectativa Pessoal, aqui. fica com ciúme, né? Não fica não, até que não. A galera apoia muito. Thaís, Tiara, Tami, meus irmãos. E minha mãe, Isabel Cristina, também, que deve estar assistindo aí. E para todos os amigos também que conseguiram se conectar. Não dá para lembrar o nome de todo mundo. Mas voltando ao que eu estava dizendo sobre necessidade primitiva existencial, então eu contextualizei os nossos ancestrais. E eu contextualizo aqui agora para você o nascimento de uma criança. A criança, quando ela nasce, a primeira coisa que ela faz, quando ela está bem, gozando de todos os sentidos ali para, de fato, ainda experimentando os novos sentidos dela, é o grito, é o choro. Isso é primitivo. Isso mostra que é a única forma que ela tem de se comunicar, isso é primitivo. E quando a criança também ela não grita, ela não chora, automaticamente ela também está se comunicando, porque o silêncio também é resposta. A gente até tem uma música aqui da Bahia que surgiu, o silêncio também é uma resposta. Pois é. O silêncio ele comunica que tem algum problema, que precisa botar de cabeça para baixo, que precisa checar a respiração, que precisa dar um tapinha nas costas, que precisa colocar oxigênio, que precisa fazer alguma intervenção para salvar a vida. E a gente percebe que é o primeiro ato. Abraham Maslow, muita gente deve conhecer esse cara, é um cara muito antigo.
ele trouxe um conceito da pirâmide das necessidades. E ele fala lá que a base da pirâmide de Maslow são as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, depois as necessidades afetivas e por aí vai. No meu livro, Comunicação, Necessidade Primitiva e Existencial, eu proponho, todo mundo que veio depois de Maslow propôs alguma coisa ou no meio ou acima da pirâmide, mas ninguém nunca propôs mudar a base da pirâmide. A minha proposta no livro não é desfazer toda a história que o Maslow conseguiu construir a partir das necessidades humanas, mas é dizer que a nova base da pirâmide, pela minha perspectiva, é a comunicação. Porque no momento em que você não consegue atender essa necessidade, nem a sua própria necessidade de se comunicar com você mesmo, você deixa de existir. E por que eu falo isso? Quando a gente vai olhar os prisioneiros, né, que são colocados nas solitárias, o que é tirado dele? A possibilidade de convivência, mas antes disso a possibilidade de se comunicar. Ele muitas vezes tenta até se comunicar com ele mesmo, escrevendo na parede. Ele normalmente entra em parafuso até que ele seja tirado dali. Por quê? Porque ele foi privado daquela necessidade de existir. Ou seja, a gente existe a partir do que a gente comunica de fato. Então não é desfazer o que foi feito, mas é obviamente trazer um conceito novo da pirâmide das necessidades, dizendo que para além de tudo que a comunicação pode fazer por nós, por mim, por você, ela é uma necessidade primitiva e existencial. Sem a comunicação, eu não existo. Se eu não tivesse aceitado o convite, muitos dos nossos telespectadores aqui agora não iriam sequer saber da minha existência. Não iriam saber da minha existência. Então, quando você comunica, você existe. E é justamente esse é o gancho para a gente olhar para além, volto a repetir, do poder que a comunicação nos traz, é você entender que você vai existir, que essa vida ela passa muito rápido. Muito rápido. E quando a gente tem a possibilidade de existir a partir daquilo que representa a nossa essência, nós mesmos, a gente consegue mudar o mundo à nossa volta. E mudando o mundo à nossa volta, a gente consegue transformar o mundo que está para além de nós. Então é um conceito que muitas vezes pode remeter à filosofia, mas é um conceito extremamente prático. Quantas pessoas hoje à nossa volta a gente vê que estão muitas vezes enfurnadas num aparelho telefônico celular e que não conseguem ter uma vida para além disso? Quantas pessoas já perderam suas vidas simplesmente porque debruçaram a sua existência ali no celular e entenderam que a partir do celular, do que pode se trazer, um exemplo, a inteligência artificial, daquelas conversas que muitos jovens têm, que o limite é ali. Eu não quero mais conversar com meu pai, eu não quero conversar com um amigo, eu não quero ter uma conversa que conecte valores familiares, eu não quero construir mais família, eu não quero mais ter filho, eu não quero... eu não gosto daquelas pessoas, daquele grupo, eu quero ficar no meu canto. Quantas pessoas estão hoje vivendo nos seus cantos, deixando de existir, deixando de se comunicar, até com elas mesmas, porque no momento que você fica tão recluso, é como se você estivesse na sua própria solitária. E o diálogo interno ele acaba não existindo, e ele precisa existir o diálogo interno para que a gente possa dialogar com as pessoas no ambiente externo. Sem esse diálogo interno a gente não consegue nada. Então a gente percebe que a comunicação é muito mais profundo do que muitas vezes, eu não vou agravar a todos, fazer uma abrangência para todos os comunicadores, mas muito do que se tem na comunicação às vezes acaba se perdendo pelo simples fato de você limitar a comunicação à passagem de técnica. Eu vou só passar uma técnica para você e você vai conseguir se desarnar no seu contexto ali. Não é só isso. Ela vai muito além do que um grupo de técnicas, uma dinâmica, ela vai no conceito mesmo existencial. Por isso que eu carrego esse lema, comunicar para existir. Foi uma inspiração divina, eu acredito muito em Deus e no que Ele pode fazer. A gente respeita todo o credo religioso, toda a opção religiosa, mas eu tenho a minha fé e eu preciso muitas vezes me valer dela para continuar existindo. E eu entendo que foi uma inspiração divina se comunicar para existir, e eu disse que ia falar uma frase após o comunicar para existir, que foi um pensamento que eu desenvolvi lá na Expo Favela Innovation Brasil, lá em São Paulo. Aqui na Bahia eu acabei não usando isso, eu entregava o broche, falava do lema comunicar para existir, contextualizava, tocava as pessoas, que muitas pessoas se sentiram tocadas, mas lá em São Paulo eu tive uma sacada incrível. Eu falei assim, gente, teve algumas pessoas que passaram no meu stand, e aí depois que eu apresentava a Hey People, a solução de tecnologia que a gente está trazendo para o mercado, mudando o conceito de comunicação, melhorando, aprimorando, na verdade não é mudando, mas aprimorando,
eu disse assim, tem essa frase aqui, tem esse broche, você vai levar esse broche comunicar para existir para que você possa refletir sobre a sua existência. E aí depois eu fazia o seguinte, agora para além dessa frase, muita gente dizia assim, poxa, que forte isso, que forte essa frase. E aí eu dizia, para além dessa frase, tem uma pergunta que eu faço. Vou dizer um nome aqui e talvez você saiba de quem é que eu estou falando. Aí eu dizia Elon Musk. A pessoa, sei quem é, Elon Musk. O cara fez o foguete voltar, fez aquela... A frase foguete não dá ré não faz mais não sentido. faz mais sentido. Todo mundo, o foguete não dá ré, se estaciona. É. E a gente viu algo historicamente incrível acontecer. E, cara, o nome de Elon Musk, ele é badalado em todas as esferas do planeta. E aí é exatamente o gancho que eu pego para fazer. E a sua existência? Quando você se percebe como uma unidade planetária, para quanto andas a sua existência no planeta? Porque, de fato, a gente existe aqui no mundo para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho. É só isso? Não é só isso. Então, teve gente que passou no meu stand, e eu me recordo agora, não cabe aqui citar os nomes, mas teve gente que disse assim, poxa, isso aí até disparou um gatilho de ansiedade. Por quê? Porque no momento em que você se questiona para o que você está fazendo com sua própria vida, você se depara com você mesmo, porque só tem você contra você. Todos os dias é assim que funciona, é você com você mesmo. Então, muitas vezes eu sempre recomendo, gente, se você tem dificuldade de falar, se você não escuta seu áudio no WhatsApp, se você não grava trocentos vídeos e não consegue postar seus vídeos na internet, o conselho que eu dou, vai para frente do espelho. Tá no meu curso digital, eu tenho um curso prático digital no formato de e-book, que é o Destrave. Um dos exercícios é você ir para frente do espelho e começar a se olhar por pelo menos 30 segundos. Você vai ter que se olhar no olho, se encarar no olho, 30 segundos. Conseguiu 30, passa para 1 minuto. Depois, com o tempo que você já estiver confortável com a sua imagem, porque quando você olha no espelho, o que é que você tem ali? Tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta. Nas coisas que você não gosta, tem um exercício. Eu posso mudar? Se eu posso mudar e eu quero mudar, eu vou trabalhar para mudar. Se eu não posso mudar, eu preciso aceitar. E a aceitação, ela perpassa pelo sentido de você entender que você vai conviver com você até o último dia da sua vida. Meu irmão. Não vai dar para trocar de corpo, não vai dar para pegar emprestado o corpo de alguém para poder você existir. Você vai existir no seu corpo, então você precisa conviver com aquilo que você não consegue mudar, que está em você. No momento em que você consegue estar confortável com isso, meu amigo, você ultrapassou a barreira mais difícil de todas e que impede muitas pessoas de se comunicar bem, que é a barreira da autoaceitação. Você entende que você é daquele jeito, que a sua luz brilha daquele jeito, que as suas características são aquelas características e que a partir disso você pode focar naquilo que você gosta, naquilo que você é bom e pode aprimorar cada vez mais. Isso lhe dá um poder, meu amigo, que você não sabe. É como eu sempre digo, quando a gente acessa esse poder, a gente não sabe onde é que a gente vai parar. Porque é tanta essência representada pela nossa autenticidade que você vai ser o que você quiser ser. Você quer ir para onde agora? Você quer ir para os Estados Unidos? Você vai e vai se comportar tão bem quanto você se comporta aqui. Você quer ir para a China? Você consegue ir para a China com a sua autenticidade, com a sua essência. Porque por mais que estejam pessoas à sua volta desacreditando daquilo que você é capaz de fazer, daquilo que você faz, quando você se depara na frente do espelho, você acredita naquele cara ali. Então, se você acredita naquele cara, não tem barreira, não tem limite que possa imperar. Aí, a partir desse instante, eu consigo lhe passar trocentas técnicas de comunicação. E todas você vai usar bem, independente de se seu público vai concordar ou vai discordar daquilo que você está entregando. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Não é que a gente vai falar revelia para as pessoas, mas é que a gente vai estar confortável com quem de fato nós somos e o que nós estamos nos propondo a entregar. Isso não tem preço. Se pudesse resumir assim, poxa, cara, vamos resumir esse podcast aqui. É primeiro você se aceitar e a partir da sua autoaceitação, você escolher algo que faça sentido para você e que possa transformar a vida de outras pessoas também e você seguir aquele rumo ali sem pestanejar. É a receita, digamos assim, o que seria a receita do sucesso, é a receita do sucesso. Para mim é a receita do sucesso. Entendi. Você que chegou até aqui já sabe, né? Deixa o like, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E outra, desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela, assista que eu sei que você vai gostar. Valeu? Só vem!